Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Canal Abre Alas FC, Jogos Históricos. Alô meu amigo, alô minha amiga, eu sou o professor Dácio e estamos aqui no canal Abre Alas FC para falar de mais um jogo histórico do nosso mais querido. E hoje vamos falar do nosso próximo adversário pelo Brasileirão, o Cruzeiro Esporte Clube. Uma curiosidade é que o apelido do Cruzeiro é Raposa, e deve-se ao fato de que a raposa é considerada um símbolo de força, poder, além de ser muito ágil e esperta. E esses são os atributos que os torcedores do Cruzeiro acreditam que caracterizam o seu time. Será? Rivais históricos em diversos jogos decisivos, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam em Minas Gerais pelo Brasileirão 2025. Na primeira partida oficial, o rubro-negro venceu o Cruzeiro por 2-0, no Rio de Janeiro, pelo então torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão de 1967. O primeiro empate surge no terceiro confronto entre as equipes, 2-2, do Robertão de 69, e o primeiro revés diante do Cruzeiro foi no Brasileirão de 1970, 3-1 em Minas Gerais. Galera, se hoje o Flamengo é a grande potência financeira, com o melhor elenco do continente, o cenário já foi completamente diferente. Há 19 anos atrás, o nosso Mengão chegava para a última rodada do Brasileirão com um sério risco de rebaixamento. E a permanência na elite se confirmou com uma goleada histórica. Vivendo uma grande crise interna e com graves problemas financeiros, em 2004 o Flamengo fez uma péssima campanha e flertou com o rebaixamento. Porém, na última rodada, o Flamengo entra em campo precisando de uma vitória para não depender de outros resultados. E o rubro-negro recebeu o Cruzeiro no estádio Raulino de Oliveira, aqui na minha Volta Redonda, e venceu por 6-2. Comandado por Andrade, o Flamengo foi a campo naquela oportunidade com Júlio César, China, Júnior Baiano, André Bahia e Roger, Douglas Silva, Júnior Carpacete, Ibson e Zinho, Felipe e Wellington. Porém, hoje nós vamos focar num jogo, para mim, para lá de histórico, pois aconteceu exatamente no dia 15 de novembro de 1995. Exatamente no dia do centenário do Mengão Malvadão. O centenário do Flamengo em 1995 foi comemorado com pompas e circunstâncias. Camisa especial, reproduzindo fielmente o uniforme de 1895, quando foi criado o grupo de regatas do Flamengo, selo comemorativo. 95 também foi marcado pela contratação de ídolos como Romário e Edmundo, que criaram, junto com Sávio, um trio de ataque lendário. Mas a equipe não foi bem naquele ano. A nação rubro-negra lotou as ruas para receber Romário em janeiro de 95 e repetiu o feito 4 meses depois, parando no Rio para celebrar a chegada de Edmundo, que havia sido uma exigência de contratação do próprio Baixinho. O Flamengo partiu para uma excursão à China com os dois, e lá, antes de uma atividade de 2 toques, Romário e Edmundo bateram o par ímpar para escolher as equipes. De repente, acabaram discutindo feio e partindo para a briga. Foram separados pelo assessor de imprensa Rodrigo Paiva, o mesmo que assessor de imprensa do Flamengo hoje.
Tal discórdia entre os dois grandes craques começou a afetar o rendimento do time em campo. E era simples. Se alguém passasse a bola para o Edmundo, o Romário ficava com raiva. Se alguém passasse a bola para o Romário, desagradava o Edmundo. Resumindo, essa guerra de egos engoliu o ataque dos sonhos. Mas voltemos ao nosso jogo histórico, que foi o primeiro jogo da semifinal da Supercopa dos Campeões da Libertadores de 1995. Competição da Conmebol que reunia os campeões da Libertadores. Após vencer o Vélez da Argentina na primeira fase, o Nacional do Uruguai nas quartas, o Flamengo teve o Cruzeiro como adversário na semifinal. E nós vencemos os 2 duelos naquela oportunidade contra os mineiros. Mas vamos falar exatamente do jogo de 15 de novembro de 1995. Após uma arrancada de Sávio, o juiz marcou escanteio esse muito contestado pelo time mineiro. Na cobrança do escanteio por Lira, Paulo Roberto, então lateral do Cruzeiro, desvia mal de cabeça e atrapalha Dida. Quem comemora, e comemora muito, foi o nosso zagueiro Ronaldão, porque foi inclusive citado na súmula como autor do gol aos 34 minutos da partida. Nós podemos dizer que esse foi efetivamente o primeiro gol do Flamengo depois de 100 anos de história, exatamente na vitória de 1-0 sobre o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Naquela oportunidade, o Cruzeiro até dominou o jogo no primeiro tempo, mas as melhores chances foram do Flamengo, nos contra-ataques. E essa festa só não foi maior porque o goleiro Dida fez ótimas defesas. No segundo tempo, o Flamengo perde seus 2 atacantes. Romário sai com uma lesão na coxa esquerda e Sávio expulso depois de um entrevero com Luiz Fernando Flores. Esse, inclusive, foi o primeiro cartão vermelho da carreira do Sávio. Naquela oportunidade, o Cruzeiro jogou com Dida, Paulo Roberto, Vandercy, Ademir e Nonato. Fabinho, Belete, Alberto, depois Luiz Fernando Flores e Marcelo, depois Sotelo, Paulinho e Roberto Gaúcho. O técnico era Enio de Andrade. O Flamengo, por sua vez, entrou em campo com Paulo César, Fabiano, Cláudio, Ronaldão e Lira, Márcio Costa, Marquinhos, Djair e Nélio, Romário, depois Pingo e Sávio. E o técnico era o nosso querido Washington Rodrigues, o nosso Apolinho. Público de 47.034 pagantes. No jogo de volta no Maracanã, o Flamengo vence por 3-1, com gols de Aloysio Chulapa, Márcio Costa e Rodrigo Mendes. Galera, esse foi mais um jogão da história do nosso eterno amor, o nosso Mengão, o nosso malvadão. Pedir um favor para vocês, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal e de acionar a notificação. Canal Abre Alas FC. O esporte é nosso manto, o chat a nossa nação. Flaudações. Abre alas com história e coração.